Olá galerinha, tudo bom com vocês? Professor Rafael, professor de História. Vamos dar continuidade às nossas aulas, tá ok, gente? Vamos ver que na aula 1 a gente falou sobre o absolutismo. Professor, eu não aprendi muito o que é o absolutismo. Ó, atenção, gente. O absolutismo, ele é um regime político, chamado também de antigo regime, que é nada mais do que o poder total centralizado nas mãos dos reis. Ou seja, os reis podiam mandar, poderiam julgar, exercer toda a função de ministro, de governador. Ele tinha todo o poder centralizado nas mãos dele. Então eles faziam o que eles queriam, mandavam em quem eles quisessem, certo, gente? Então esse é o absolutismo, é o poder centralizado nas mãos do rei. E para defender esse poder, alguns teóricos desenvolveram uma teoria chamada teoria do direito divino. E, professor, o que é isso? O que foi essa teoria? Então, gente, a teoria do direito divino, os teóricos afirmavam que era um direito concedido exclusivamente por Deus aos reis para que ele governasse toda aquela nação. Então, a teoria do direito divino é a teoria que diz que Deus concede o dever e o direito aos reis de governar aquela nação, onde ninguém poderia ser contra, ninguém poderia se opor e julgar ou criticar aqueles reis. Até porque se fizesse isso, durante o absolutismo, ele seria condenado à prisão, até dependendo da morte. Hoje, na aula 2, a gente vai continuar falando sobre o absolutismo, mas vamos falar de um marco importante que aconteceu, um marco de horror na história, que teve a aliança dos reis com a Igreja Católica, onde muitas pessoas morreram. A gente vai ver como isso aconteceu, tá ok? Então a aula 2 hoje vai ser Tribunal do Santo Ofício ou Santa Inquisição. Tá ok? Vamos lá, gente? Então, professor, o que foi esse tribunal? O que foi a Santa Inquisição? Bem, o Tribunal do Santo Ofício ou a Santa Inquisição, gente, foi um tribunal onde as pessoas seriam julgadas por cometer heresia contra a Igreja. Professor, o que é heresia? Gente, heresia quando as pessoas cometiam heresia contra a Igreja, elas estavam não seguindo as doutrinas da Igreja, doutrinas das pessoas, as ordens, as regras da Igreja. Então a Igreja passava uma regra ou uma ordem e as pessoas não queriam seguir, por exemplo, ou não seguiam, ou criticavam essa ordem, essa regra. Então eram chamadas essas pessoas que faziam isso de hereges. E quando elas falavam alguma coisa contra a Igreja, era uma heresia. Então esse tribunal, ou a Santa Inquisição, ela foi criada justamente para isso, para combater essas pessoas. As pessoas eram presas, eram torturadas até que elas confessassem essa heresia e em seguida davam uma punição. Lá no começo, lá na França, no século XII, que foi basicamente onde começou a Santa Inquisição, não era tão grave a punição. Elas teriam que perder algum direito, de algum poder que se tivessem também. Muitas pessoas não tinham nada, mas algumas tinham algum dinheiro, alguma propriedade. Essas terras eram confiscadas pela Igreja e em seguida eles teriam que se converter ao cristianismo. Eles teriam que ser cristãos. Certo? Há aquelas pessoas que, mesmo com tudo isso, não se tornavam cristãs, elas morriam, elas eram condenadas à morte pela Igreja. Lembre-se que no começo a Igreja era a única instituição que comandava a Santa Inquisição. A gente vai ver um pouco agora da Península Ibérica, que eu falei lá nas aulas passadas na escola, na sala de aula. Falou sobre a Península Ibérica, que do século XI, século XIII, ela foi invadida pelos muçulmanos e eles foram sendo expulsos pouco a pouco pela Igreja Católica, junto com 4 casas que nós vimos, que era a Casa de Leão, a Casa de Navarra, a Casa de Aragão e a Casa de Castela. Essas 4 casas, elas se propuseram a expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, que hoje seria Portugal e Espanha, certo? Durante todo esse tempo, os reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela se casaram. Então eles ficaram conhecidos como os reis católicos, viu, gente?
só lembrando. E terminaram de expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, que inclusive a última cidade que ficou em posse dos muçulmanos na Europa foi a cidade de Granada. Então, foi a única cidade onde o último reduto árabe muçulmano da Europa, onde os reis conseguiram, o rei Fernando II e a rainha Isabel, conseguiram expulsar, certo? Depois que expulsaram, eles começaram a administrar aquela península, aquelas partes daquela península. O condado portucalense já tinha virado Portugal, o estado de Portugal, e ainda ficou aquela região ali de Aragão e Castela, porque quando os reis se casam, eles assumem as duas regiões. E a gente vai ver que a Santa Inquisição chegou ali naquela região onde hoje era a Espanha, com o rei Fernando II e a rainha Isabel, concedido pelo Papa Sixto IV. O Papa Sixto IV, ele assinou uma bula. Aí, professor, o que é bula? Na época era um documento, uma espécie de documento que o Papa autorizava os reis a tomar de conta da Santa Inquisição, a fiscalizar a Santa Inquisição. E isso foi um erro grande, porque aí sim começou o terror patrocinado pela Igreja Católica. Então, o que foi que os reis fizeram? Eles usaram a Santa Inquisição não só para combater os hereges, mas também para cunho político, para combater as pessoas que eram contrárias ao seu regime, ao seu governo. E isso, gente, foi muito chocante, porque muita gente morria. Então, o que foi que aconteceu? Qualquer pessoa poderia denunciar, mesmo que fosse falsa acusação. Um grupo armado ia lá, previa aquela pessoa que tivesse praticado heresia ou não, seria levado para a masmorra, o calabouço, e seria torturado até que confessasse. E torturas possíveis, vocês possam imaginar aí, muita tortura. Naquela época medieval, principalmente, as pessoas eram gravemente feridas. E após confessar, as pessoas seriam diretamente queimadas na fogueira. E, inclusive, esse tribunal de Santo Ofício na Espanha foi o mais cruel da Santa Inquisição, onde morreu mais gente. Estima-se que durante esse período morreu mais de 30 mil pessoas. Então, veja aí, as pessoas eram torturadas, perdiam tudo o que tinham, porque todos os bens que a pessoa tinha era dividido entre os reis e a Igreja Católica. E em seguida as pessoas eram torturadas. Quando confessavam, porque você conta sobre tortura, para você se ver livre daquela tortura, para parar com a tortura, você confessava, mesmo que não tivesse feito nada. E em seguida você era queimado na fogueira. Então a Santa Inquisição ela foi bastante cruel, certo, gente? E é basicamente isso. Foi uma época de terror que durou muito tempo e só foi acabar lá no ano de 1834, certo? Olha quanto tempo durou, lá do século XII até o século XVII. Então foi muito tempo. Então, gente, aí vamos ler um pouquinho, vamos continuar lendo. Próxima aula a gente vai falar sobre algumas coisas a mais relacionadas ao absolutismo. Então, toda essa Santa Inquisição, ela faz parte do absolutismo, porque ela se propõe dentro do absolutismo. Lembre-se que quando um rei fazia um decreto, as pessoas tinham que seguir, e quando era contra, principalmente aqui na Espanha, elas eram caçadas e torturadas e iam à morte na Santa Inquisição, mas eram mortos como hereges, não eram mortos como opositores, tá ok? Então, continue lendo, vamos ler um pouco mais do livro didático, ou se quiser se aprofundar mais sobre o assunto, é só ir no Google e no YouTube, vocês vão ver mais aulas, mais pessoas falando sobre a Santa Inquisição, tá? Vamos continuar com as regras da OMS de saúde, de ficar em casa, se distanciar um pouco da nossa vida normal, mas é um momento breve, a gente vai ser desse momento para que essa pandemia possa ir embora. Lave sempre as mãos várias vezes com água e sabão, tá ok? E até a próxima aula. Tchau, gente.